Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Qualquer pessoa que observa a realidade da vida neste mundo sabe que a vida não é justa. E nós vamos refletir sobre este tema hoje. E no final do episódio, a resposta à pergunta 559 sobre Paulo, Áquila e Priscila. Nós vamos pensar primeiro sobre o fato que esta vida não é justa. Inocentes sofrem. Pessoas boas e jovens morrem. Crianças são vítimas de terríveis crimes. Funcionários honestos e dedicados são demitidos enquanto seus colegas corruptos e preguiçosos são promovidos. Pessoas casadas e fiéis sofrem com doenças graves contraídas dos seus cônjuges traidores. A vida não é justa. Este fato que todos nós observamos no dia a dia é um dos principais motivos da descrença de muitas pessoas. É comum ouvir alguém comentar: não consigo crer em um Deus que deixa tais coisas acontecerem na vida de pessoas inocentes. No universo criado por um Deus perfeito, onipotente, definido pela palavra amor, como entender tais injustiças? Asaf quase perdeu sua fé por causa dessa questão. Eu convido você a ler Salmo 73, até talvez fazer uma pausa nesta mensagem para ler o Salmo e voltar e observar as implicações do que Asaf falou, lutando com essas dúvidas. Os amigos de Jó debateram com ele e até acusaram este homem fiel de pecados terríveis para explicar seu sofrimento. Isso o livro inteiro de Jó. Abacuque perguntou para Deus sobre as injustiças que ele viu e descreveu a situação com estas palavras em Abacuque, capítulo 1, versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Para entender as injustiças da vida terrestre, precisamos começar com o amor de Deus. Quando Deus criou o homem à sua imagem, Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele não criou uma raça de robôs que fariam as coisas certas por obrigação ou programação, como se fosse um computador. Nós somos capazes de raciocinar, de amar. Deus sempre desejava que os seres humanos o amassem. E a capacidade de amar significa condições de escolher, pois o amor não é forçado. Cada um decide amar ou não, obedecer ou não, crer ou não. Essas escolhas têm consequências. Especificamente, a decisão de não amar a Deus e de não respeitar suas orientações traz uma série de efeitos. Em termos simples, há injustiça nesta vida por causa da injustiça dos homens. Um dos efeitos injustos do pecado é o sofrimento das vítimas específicas da maldade dos outros. O pecado de uma pessoa pode fazer de outras vítimas inocentes. Uma pessoa pode roubar, estuprar ou matar, e outras pessoas sofrem. Outro efeito é a consequência geral da presença do pecado no mundo. A partir da desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, o mundo foi corrompido. Dores, dificuldades e doenças entraram por causa do pecado e afligem até pessoas inocentes que não participaram daquele pecado. Paulo disse que esta maldição se estendeu à própria criação, que o mundo foi corrompido por causa do pecado do homem. Diz Romanos capítulo 8, começando no versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Neste mundo manchado pelo pecado,
muitas coisas não fazem sentido e não seguem a ordem que poderíamos esperar no mundo perfeito. Além das consequências diretas de atos intencionais, Eclesiastes 9, versículo 11 diz: tudo depende do tempo e do acaso. Não devemos imaginar que todo o sofrimento seja causado diretamente por algum pecado específico. Por viver em um mundo danificado pelo pecado, coisas ruins acontecem. Seja consequência do nosso próprio pecado, da maldade de uma outra pessoa ou devido à presença do pecado no mundo. O sofrimento não é culpa de Deus. Ele criou um paraíso e o homem desprezou esse presente do Senhor. A injustiça que existe nesse mundo existe por causa do pecado do homem, mas é temporária. A mensagem bíblica afirma a justiça eterna de Deus e promete um acerto final. Malaquias encerrou o Antigo Testamento com esta expectativa em Malaquias 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E João, o último apóstolo a deixar registro escrito, encerrou o livro do Apocalipse com a promessa do julgamento justo. Como também o salmista disse para Deus, em Salmo 119, verso 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Há injustiça nesta vida. Na eternidade, Deus acertará as contas. Agora vamos à pergunta 559. Paulo, Áquila e Priscila trabalharam juntos em qual profissão? Alternativas: A. Cobrança de impostos. B. Confecção de tendas. C. Confecção de comida kosher. Ou D. Fabricação de móveis de madeira. A resposta certa é a alternativa B. Confecção de tendas, conforme encontramos em Atos capítulo 18, versículos de 1 a 3. E a pergunta 560 vem do Antigo Testamento. Qual dos filhos de Davi levantou uma coluna como monumento para si mesmo? Alternativas: A. Amnon. B. Quileabe. C. Absalão. Ou D. Salomão. Todos eram filhos de Davi. Qual deles levantou esse monumento? A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Todos nós sabemos que há muitas injustiças nesta vida, mas confiamos no Deus perfeito, que trará a justiça divina e eterna para acertar as contas na eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.